Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje estou recebendo aqui o Thiago Nunes, que é empreendedor e candidato a vereador pela União Brasil. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês aqui, né? Quero mandar uma boa tarde para você, para toda a sua audiência aqui também. E vamos falar de propostas, né? É isso aí. Nosso objetivo aqui como programa, Thiago, você que é um cara que nós estamos conhecendo hoje, né? Aham. E eu gosto de ter sempre essa relação de transparência com a pessoa que está assistindo. Então, assim, o nosso papo aqui vai ser muito real, vamos dizer, sobre aquilo que você pretende fazer pela população de Cascavel. Mas antes, eu gosto sempre de fazer esse tratamento, de falar assim, quem é o Thiago? Me conta a tua história, Thiago. Como é que você chegou até aqui? Bom, o Thiago Nunes, ele é um menino de 10 anos que saiu de casa e falou pra mãe, eu só volto com o CD gravado, né? E voltamos com o CD, não com o CD gravado, mas voltamos ali com uma fita e um playback, né? Achei um senhorzinho de idade e eu cantava mal e ele tocava mal e a gente fizemos uma dupla perfeita. Então, eu saí de casa decidido em gravar e voltamos ali com aquele material já. E a partir daí, né, eu vi que tudo na vida minha, se eu quisesse, eu tinha que correr atrás, né? Foi tudo sempre muito mais difícil. Mas esse é o Thiago. Então, até hoje faz 3 anos que eu parei de cantar. Muita gente me conhece como cantor ainda, mas esse é o Thiago Nunes. Ele foi cantor, né? Andou pelas ruas de Cascavel, quando ninguém queria ouvir o CD, fomos para as ruas e falamos, eu quero que você ouça o meu CD, e a gente conseguiu emplacar 10 mil vendas de CD aqui dentro da cidade. Caramba. Então, para mim isso é um privilégio, né? Hoje a gente parou de cantar, mas é algo que a gente carrega no coração, né? E agradeço muito aos cascavelenses também por isso. E agora faz 3 anos que eu parei de cantar e estou atuando como correspondente bancário, né? Nesse ramo aí. Então eu dei uma pausa por enquanto. Eu falo pro pessoal quando eles falam, vai cantar hoje? Não, eu tô aposentado. Já aposentou da carreira. Aposentei Também começou você, tá com quantos anos, Thiago? Eu tô com 32, eu comecei com 10 anos de idade. Foi 22 anos de carreira, então, 19 anos de carreira. 19 anos, e a música, ela consome muito o seu tempo, né? Você não sabe que é sábado, domingo, né? Então, assim, viaja muito, então é gostoso, é bom, mas eu precisava disso, né? E agora ainda com um bebezinho pequeno em casa também, né? É interessante dar uma... Tá com quanto tempo o bebezinho? Tá com 4 meses, vai fazer 5 meses agora. Né? Que maravilhoso, cara. Parabéns, viu? Obrigado. Piá ou menina? É Piá. Tenho 2 meninas também. Você tem 2 meninas? Sou pai de 3 filhos, né? Ei, coisa boa, hein? Viu? Thiago, me conta lá, você tem toda essa tua experiência, saiu de casa com 10 anos, bem cedo, bem jovem, saiu de casa, eu quero dizer assim, foi gravar um CD, foi ser embora. cantor, né? Não foi embora, Só mas... minha mãe já vai falar, não saiu de casa não, já tá. Aham. Mas assim, chega um momento na nossa vida que a gente quer mais. E aí você decidiu entrar no União Brasil e decidiu sair candidato a vereador. Isso. Qual que é a tua experiência na política? Você já tinha participado de alguma campanha, seja nos bastidores, seja trabalhando com alguém, seja qualquer coisa nesse sentido? E por que é que você decide entrar, de fato, na campanha política e colocar o teu nome? Porque eu imagino que deva ser uma coisa muito difícil para poder fazer, para colocar o teu nome lá e para ir para cima. Muito difícil, né? E também, assim, é difícil colocar o nome e é difícil você entrar também, porque a gente veio de eu era cantor e a gente tá acostumado com as pessoas, você é muito legal, você é 10, eu gosto muito de você. Quando você entra na política, já muda o jogo. Então eu comecei a sentir que, e tal, então mais críticas do que apoio, né? Então é algo diferente, então você acaba, né? Onde eu tô entrando? Você acaba pensando nisso. Mas a política, ela começou com 4 anos de idade, né? Muita gente não sabe disso, né? Quem sabe é só a minha família. A gente era uma família que não tinha muito recurso, né? A gente veio morar em Cascavel, eu nasci em Cascavel, mas meus pais ficaram um pouco fora, voltamos para Cascavel. E a gente foi morar no Interlagos na época e depois no Melissa. E eu queria uma bicicleta, né? E eles não tinham condições de comprar uma bicicleta. E aí começou o amor pelo rádio e pela política, aquele amor de criança. O que acontece? Um político me deu uma bicicleta na época, isso agora não pode mais, mas na época podia, né? Na época podia. E né? se foi, também já prescreveu. Então tá tudo já certo. prescreveu já. Então o que acontece? E daí eu falei, nossa, os políticos são tão legais, né? Na época veio essa imagem pra mim. Então, tipo assim, e eu lembro até hoje das primeiras campanhas que eu lembro, assim, como que me vem à memória, político jogando camisa, e a gente tinha aquela visão. É que na época podia. E a gente tinha aquela visão que política é tão legal e tal, e a gente pegava a camisa, a gente pegava o santinho, até hoje a gente tá andando na rua, às vezes a criança, me dá um santinho, eu sei que eles não votam, mas, sabe, eu lembro essa imagem, porque foi aí que tudo começou. Então eu tinha uma caixa ali,
na minha casa, cheio de santinho, de vários candidatos, né? Você guardava o santinho. Eu guardava. Então, assim, só que daí foi passando o tempo e a veia artística foi falando mais alto. Até porque aí você vai começando a entender o que é política, que não é bem assim do jeito que eu pensava, né? E com 7 anos comecei a compor, fomos pra música. E em 2015 eu falei, eu acho que tá na hora de eu fazer essa chama voltar e me candidatar. Então conversei com alguns partidos na época, e daí devido a alguns problemas pessoais, eu falei, não, agora não é a hora, vamos, né, tratar de mim primeiro, né? E depois a gente vai. Então 2017, na verdade, eu falei, agora acho que tá na hora, né? Mesmo que não tá, agora tá, vai ir. E eu peguei, conversei com um amigo meu de Goiôerê, e eu falei, Thiago, por que você não se candidata a deputado estadual? Olha só, onde que ele me colocou. Cara. Por que você não se candidata a deputado estadual? Eu falei, mas rapaz, É um passo, né? é um passo, mas é um passo muito grande, né? Ele falou, não, pra você ter uma experiência, a gente sabe que é difícil, mas você vai ter uma experiência e tal, e pelo menos você não deixa essa chama esfriar agora que ela esquentou de novo. Aí a gente falou, eu falei, mas como é que eu vou entrar em um partido? Porque a gente não sabia. Já fiz, ajudei, eu nunca trabalhei numa campanha assim, vou trabalhar nessa campanha, mas eu já ajudei muitas campanhas já, né? Então, assim, a gente vai acabando tendo uma experiência de conversar com as pessoas, não aquela experiência de bastidores de campanha, que faltava muito. Então ele falou, fala com o Nelsinho Padovani, que ele é na época ele acho que ele era o presidente do Patriotas, se eu não me engano. Sim. E eu conversei com ele de braços abertos, né? Falou, quero te conhecer, fomos lá, conversamos. E, então ele ajudou bastante. Então hoje, o Padovani no Patriota, a gente estava lá junto com ele, no outros partidos também, e hoje estamos no União Brasil. Então, ou seja, porque eu sou grato a ele, porque mesmo quando eu nem sabia para onde ia, né? E ele não me conhecia também. Sim. Então, assim, a gente falou e tal, falei das minhas ideias, dos projetos, e os projetos dele também, eu acho interessante, restaurante popular, né? Agora tá trazendo ali também, trouxe já verba, recurso para fazer um mercado municipal, que são bandeiras que eu levanto, então, tipo assim, não tem o porquê não apoiar, né? O mercado municipal acho que vai ser naquela região ou não? Eu não vou falar pra você porque eu não sei ainda onde Tá. vai ser, né? Mas eu sei que o recurso já tá no caixa da prefeitura, Que né? legal! O deputado já trouxe lá. Então, assim, a gente... Parabéns pro Nelsinho Padovani. sim, Parabéns, então viu? assim, e desde essa época a gente viu ali que ele tinha essa chama, e eu falei, é por aqui que eu vou, né? Eu vou caminhar junto nesses passos aí. E hoje você tá lá no União Brasil Tô no com o Nelsinho Isso, Padovani. que ele é o deputado federal e também, né? Ele que é responsável pela nossa chapa. Aliás, Nelsinho Padovani, se você puder, vem aqui conversar, contar dos seus projetos, contar do que você fez já por Cascavel. Você é nosso convidadíssimo para vir para cá para poder falar um pouco sobre os teus candidatos, sobre tudo mais aí, tá? Transmita o meu convite a ele, Claro, por favor, com certeza. tá bom? Thiago, se você decidiu entrar nessa veia política e a gente sabe que a gente fala que é difícil, colocar um nome e tudo mais, mas eu sinto que é uma sensação também muito prazerosa, porque tem muita gente que a gente nem imagina que vai votar em você, que você nem imagina que vai votar em você, Sim. que vai olhar pra você e vai falar assim, pô, o Thiago me representa. Como é que é isso na tua cabeça? Como é que você tá aprendendo a lidar com isso? Primeiro a gente espera, né? Primeiro a gente espera que tenha essas pessoas, né, que simpatizem com as minhas ideias e meus projetos. Porque veja bem, quando eu falei assim, eu vou ser candidato lá em 2015, eu já tinha alguns projetos para Cascavel. Então assim, eu não falei assim, vou sair porque eu quero. Não, eu já tinha alguns projetos. Sim. E eu falei assim, eu quero executar. Porque quando eu estava cantando assim ativamente, a gente fazia muito um trabalho de rua, então a gente ouvia muitas pessoas. E andando, ouvindo, a gente ouviu muita coisa, muita história, muitas situações que como cantor não dá para ajudar. Como uma pessoa que tem um bom coração também às vezes não dá para ajudar. E muitas das vezes a gente precisa da política. Mas como é que o político vai ajudar se ele não sabe como é que está a situação? E como é que... Então assim, eu falei assim, não, então eu vou entrar e vou tentar fazer a diferença. Eu vou até o máximo que eu conseguir, eu vou dar o sangue para realizar esses projetos. A gente sabe que não é tão fácil, né? Primeiro não é fácil entrar, depois não é fácil realizar os projetos, depende de muita coisa, a gente sabe, a gente não é inocente. Mas eu vou dar o sangue, então a gente entrou nesse pensamento, Sim. nessa vertente, né? Ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas. Então, ou seja, eu espero que as pessoas simpatizem com nossas ideias, com os nossos projetos. Eu tenho vários projetos para Cascavel, várias ideias. Inclusive eu vejo algumas pessoas falando assim, o vereador não faz nada. Por isso que às vezes a gente está precário de algumas situações. Que o vereador, ele fiscaliza, ele
legisla, Cria as leis. Cria as leis, me enrolou a língua aqui agora, mas ele também ele tem autoridade para propor programas para o governo municipal. Sim. Ele tem essa autoridade. O vereador ele precisa estar na rua, essa é a minha opinião, não só em tempo de eleição, mas ele precisa estar na rua diariamente. E não se acomodar no gabinete E da não Câmara. se acomodar no gabinete da Câmara. Então, assim, ou seja, porque como é que ele vai atender? Por exemplo, vou dar um exemplo para ti aqui. Tem muita gente que não sabe que se você consultar particular e você pegar a tua receita particular, e às vezes você pegou ali, eu tenho R$150 Uhum. e vai demorar para me consultar no SUS. Então eu vou pegar esses R$150 e ir consultar. Fazer uma consulta particular. Consulta particular. Mas eu peguei a receita ali. Sabe o que essa pessoa pensa? A grande maioria dos cascavelenses, não só dos cascavelenses, eles pensam que eles têm que pegar essa receita e comprar o remédio também. Sendo que não, ele pode pegar essa receita e ir no SUS pegar o remédio na farmácia popular, no posto de saúde. Ou na farmácia básica. Ou na farmácia básica. Então, ou seja, ele pode pegar esse remédio. Eu não sabia disso. Então, você está entendendo? Então, ou seja, é por isso que um vereador, eu acho que ele tem que estar na rua. Porque quando ele vai estar na rua, ele vai ver que tem coisas que a população legal, não sabe e ele pode ajudar muito. Né? Então, ou seja, a gente está andando na rua, não é de hoje. É lógico. E depois que eu parei de cantar, a gente andou menos na rua. É mais correspondente bancário e tal. Então, assim, mas não foi ontem que a gente começou a andar e também não foi, né? Então, assim, a gente tem um histórico de conversa com as pessoas e a gente entende que tem muita coisa para ser feito. Entendi. Você fala que você parou de cantar, mas você parou de cantar fora. O violãozinho em casa e cantar em casa certeza, tá rolando ainda, né? O violão em casa, a composição, tá? Isso acontece. Não tem como tirar da gente, né? Eu componho desde os 7 anos de idade. Ah, que legal. Inclusive, alguns cantores já gravaram, outros... A tua linha é mais sertaneja? Não, é mais gospel. Eu fui pro sertanejo também. Né? O sertanejo, na verdade, ele entrou... Eu nunca quis ser cantor sertanejo. Né? A realidade é essa. Algumas situações na vida me levou a... Falei, eu vou entrar. Então entrei, fiquei... eu não vou dizer pra você o tempo exato, mas fiquei algum tempo né, cantando música sertaneja. Mas a minha vida inteira eu só quis ser cantor gospel, evangélico. Né? Porque eu gosto do tema. Fui morar pra Goiânia e tipo, a gente fechou um contato com a gravadora, fui morar pra Goiânia lá, e mesmo no sertanejo a gente falava com as pessoas de Jesus, a gente encontrava algumas pessoas. Que legal! Então, assim, porque essa é a minha vertente, sabe? E até hoje, então assim, a gente não tá exercendo mais cantando e tal, mas quando a gente pode, a gente fala, porque é isso que tem dentro de mim. Então, ou seja, composições eu acompanho até hoje, músicas gospel. Mesmo no sertanejo, eu continuava escrevendo canções gospel. Que legal, cara. Parabéns, viu? Thiago, vamos lá, vamos falar de proposta. Você comentou aqui pra mim antes de começar que você tem alguns projetos, algumas ideias. E algumas delas me chamaram muita atenção. A gente vai começar a falar de algumas delas aqui, mas a primeira que eu queria abordar já é a da telemedicina, que é algo que é inovador, pouco conhecida pela população de uma maneira generalizada, né? Isso. Tomou um rumo diferente depois da pandemia. Meio que se habilitou mais, se abriu esse mercado mais, se popularizou, mais do que popularizou, se legalizou esse mercado da telemedicina. E eu percebo que é um mercado que sim dá para explorar, porque aí a gente vai ter mais possibilidades dentro da saúde de Cascavel. Como é que você pensa? Porque hoje a gente imagina uma empresa, eu conheço alguns projetos, algumas empresas, franquias, tudo mais, de telemedicina, mas que vendem a consulta. Isso. Como é que a gente faz essa conexão para a prefeitura colocar a telemedicina como algo de benefício para o cidadão cascavelense? Tá, então, na verdade, são 3 vertentes de telemedicina que dá para ser explorado para entrar no SUS. E todas elas dá para ser instalado no SUS, porque em algumas cidades já está acontecendo isso. Né? Algumas prefeituras já estão adotando esse método da telemedicina, porque consultas não urgentes representa a maioria. Um estudo de mercado diz que 70% né, das pessoas que estão para ser consultadas numa UPA são não urgentes. Né? Ou seja, que vai um negocinho verde lá no braço lá, e essa pessoa vai ficar 5, 6, 7 horas esperando, depende de como é que está o atendimento ali. Então a telemedicina ela veio tanto no mercado privado, ela veio com essa proposta de diminuir a fila nas UPAs. Já no mercado privado, ela já vem com essa proposta. Que legal. Porque, veja bem, a telemedicina, se você comprar só o plano de telemedicina, é muito barato. A gente está falando de 30, 40 reais, no máximo 50. Mas qual que é o problema? O problema é o seguinte, quando você vai consultar, e o doutor fala assim, eu preciso te examinar presencialmente.
Então, a gente conhece o produto, a gente né, oferece, então, inclusive, na nossa prateleira de produtos que a gente tem, mas a gente viu essa deficiência. É muito bom, é bacana, né? Mas o que é interessante? É interessante você estar no SUS, porque quando é um pediatra, por exemplo, né, a mãe está consultando o filhinho, ó, parece uma coisa não urgente. O doutor vai avaliar e falar, eu preciso te consultar presencialmente. E aí lascou com tudo, porque pediatra de 200 a 300 conto pelo SUS demora muito. Sim. Então a gente tem essa... Então, ou seja, então a gente quer estudar um meio de trazer isso para o SUS para agilizar, tirar ali, por exemplo, virose, gripe, que tudo não precisa ir lá na UPA, ele pode ser consultado pelo telemedicina por chamada de vídeo. Se, por exemplo... privatizar, que são 3 linhas, né? Dá para montar um QG da própria prefeitura com os médicos e tudo. Dá para privatizar esse método também, né? Então, sim, são 3... E fica só a prefeitura para bancar essa operação? Isso, para bancar essa operação, e daí ele já vem com o médico, já vem com tudo. Então, assim, são 3 vertentes, né? E teria que estudar a melhor vertente para Cascavel. Né? Então, assim, são 3 vertentes, a gente estudou todas elas, agora tem que ver o que o município tem para investir, né? Isso já foi propositivo para vocês dentro do plano de governo do próprio Edgar Bueno, que está no partido, que está na coligação já de vocês, já está no plano de governo já do Edgar Bueno, né? Esse que projeto legal. aí também. Então, ou seja, ficou mais fácil a gente falar, porque há 8 meses atrás, algumas pessoas me chamavam de louco. Isso aí não vai, por que não está no SUS até hoje, né? Não tem jeito. Então, assim, tem jeito sim. Né? Que nem eu falei, são alguns 3 modelos que dá para ver ali qual que vai ser o melhor jeito de colocar isso dentro da cidade. Talvez o melhor jeito seja montar o QG, por quê? Porque a gente já tira a pessoa do telemedicina e já manda direto pro QG. Direto para o QG, direto para consultar tipo, já presencial. Se houver a necessidade. Se houver necessidade. Então, ou seja, talvez já tudo, né, do município fique melhor do que contratar ou terceirizar. Então, assim, a gente só falou disso porque são vários modelos que tem, a gente estudou alguns modelos, é lógico. Eu estudei como leigo, porque eu não sou eleito, né? E outra, se a pessoa tiver que esperar lá 4, 5 horas para consulta, mesmo que seja via telemedicina, que eu acho pouco provável, mas ela vai esperar na casa dela. Eu acredito que sim, vai esperar muito menos. Muito menos. Muito menos, porque assim, dentro do mercado privado, eles atendem milhões de pessoas. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ti. Tem empresas aí que tem mais de 1 milhão de associados. Caramba. Então, ou seja, porque às vezes a pessoa pode pensar, mas não vai ficar... Não vou, ter que abrir a chamada e ficar ali 5 então, horas assim, esperando. e mesmo assim, eles demoram 20, 30 minutos para atender você. Então, assim, é interessante. Então, estudar meios ali também de fazer isso aí com que aconteça mais rápido. Tá. Né? Então, ou seja, não vai demorar todo esse tempo. Mas mesmo que esperasse 3 horas, 4 horas, você pode esperar na tua casa, sentado no teu sofá, assistindo uma televisão, né, um filme, uma Netflix, né, a pessoa geralmente não tá legal. E também, às vezes, até eu fui consultar o meu filho esse dia pela televisão, eu queria só ver se era um negócio grave ou não, né, então eu tava fazendo a janta, continuei fazendo a janta, esperando o médico me chamar ali. Então, ou seja, é a praticidade que a gente vai levar para as pessoas instalando esse programa em Cascavel. É uma das nossas propostas. Que legal. E quais são as outras propostas que você tem ali para a gente poder explorar? Então, veja só, a gente andando nas ruas, a gente vê que tem muitas pessoas que reclamam de mau atendimento. Né? Então, o que a gente quer propor? A gente quer propor 2 coisas, porque a gente vê o funcionário público que às vezes ele não é reconhecido pelo trabalho excelente que faz, tem muitos funcionários públicos que fazem um excelente trabalho, né? Então a gente precisa valorizar eles também e fazer com que os outros que não estão tão legal assim trabalhando, que eles se espelhem nesses bons funcionários públicos. Então a gente tem uma proposta que às vezes pode ser um sonho, mas a gente estudou algumas questões e ela é possível, né? Propor ali a saúde humanizada. Dentro do próprio aplicativo do telemedicina, você pode criar um totem e você avaliar. Eu fui aqui no posto tal, fui bem atendido, a pessoa me atendeu super bem, gostei muito do atendimento, nota 10 para esse atendente. Esses melhores atendimentos, né, o que a gente quer propor? Eu, Thiago Nunes, se eu chegar a ser vereador, quero propor o seguinte, que esses melhores atendentes, eles sejam reconhecidos. Infelizmente, premiação no começo do projeto, eu queria que desse uma premiação em dinheiro, mas não pode. A gente estudou o projeto, não pode. Então tem o sonho e tem a realidade, né? Então, assim, às vezes o sonho a gente tem que deixar de lado e trabalhar com a realidade, mas ele pode ser premiado de alguma maneira, dá para ser estudado isso aí. É lógico, né? Eu teria que chegar lá e estudar, né, junto com o pessoal, porque isso aí, na verdade, a gente vai ter que propor para o governo municipal e o governo municipal estudar um meio. Ele pode entrar na ficha de avaliação dele positiva da prefeitura, tanto de aposentadoria, quanto para progressão de carreira, quanto para
cursos profissionalizantes, para outras coisas que ele possa fazer lá. Isso mesmo. A gente quer incentivar esse que é bom ficar melhor ainda, sabe? Então, se reconhecer ele dentro do trabalho dele e que a população, quando chega na UBS, no posto de saúde, ele vê ali uma foto ali, esse aqui é o nosso atendente do mês. Isso já acontece em algumas cidades, não é loucura da minha cabeça. Porque às vezes a pessoa fala, é muito inovador. E quando algo é muito inovador, as pessoas pensam, Thiago, você tá ficando... Não tô doido, calma. Já existe em algumas cidades essa proposta e ela tende a melhorar, porque a pessoa se sente reconhecida, se sente valorizada. Então essa é a ideia. E fazer com que os que não atendem bem, eles... ó, a gente está sendo reconhecido, Sim. a gente está sendo valorizado, então vamos melhorar o atendimento. Eu acho que isso aí dá para humanizar. Eu chamo isso aí de humanizar o atendimento público. Por quê? Porque não tem como você tornar um humano, ele é humano, né? Então, ou seja, mas humanizar nessa questão. Então, ou seja, e aonde não tá bem, a gente poder acompanhar, ver o que tá acontecendo aí. Porque qual é o erro? O que tá acontecendo? Tá faltando alguma coisa? Eu tô aqui para ajudar. Então, esse vai ser o trabalho do Thiago Nunes como vereador. Não chegar lá, né? Porque tá famoso aí nos vídeos de TikTok, etc. Não sei se pode falar TikTok aqui. Não, pode sim. Mas é famoso, o pessoal chega brigando com funcionário público, quebrando tudo, humilhando. Não, a ideia não é essa. A ideia é trazer junto. Eu tô aqui para somar. Isso eu acho sensacional, Thiago, porque eu falo assim, muitas vezes a gente até a nossa abertura de programa a gente fala, todos somos políticos. Uhum. A gente tem que aprender a dialogar. Sim. Eu sinto essa falta do diálogo. Vamos pegar o exemplo aí de como é que tá a disputa pela prefeitura de São Paulo. Qual é o diálogo que esse pessoal tá tendo? Zero. Entendeu? É só pancadaria, E eu acho que dentro da política, independente de todos os princípios e razões que você vai votar um A ou B, o diálogo, ele tem que se sobressair sobre tudo isso. Sim, não, o diálogo ele é muito importante, porque assim, veja bem, eu trabalho com pessoas, a minha vida inteira eu mexi com pessoas, eu nunca, né, então assim, eu sempre mexi com pessoas. E a gente notou que quando você tem essa pessoa perto de você, é melhor do que ela distante de você. Sim. Então, ou seja, a gente vê ali que o pessoal, eles querem, eu não concordo com isso, mas isso é uma opinião minha, de, por exemplo, para mim conseguir conquistar o eleitor X, eu preciso massacrar o eleitor Z. Então, assim, eu acho que não, eu acho que a gente tem que fazer o que é certo. E o que é certo é isso, o que é certo é trazer, porque veja só, se a gente chegar brigando, reclamando, humilhando, vai melhorar em quê? Não vai melhorar em nada. Não vai melhorar em nada, a pessoa vai ficar mais revoltada ainda, né? Não vê a hora de acabar o mandato. Mas aí entra naquela parte de discorrer o ódio, né, na campanha. Mas eu concordo com você. É por isso que esse programa aqui ele tem esse viés de a gente poder dialogar aqui sobre as tuas propostas, sobre as tuas ideias. E a gente sempre fala isso. É como se você estivesse conversando com o teu eleitor de uma maneira muito clara. Se você chegasse na casa dele. E quando você vai vender... Porque quando a gente fala isso, né, você tá vendendo a sua imagem. Uhum. Como candidato político, você tá vendendo a sua imagem. Então, imagina que você tá chegando na casa de alguém, para você vender a sua imagem, você não precisa falar mal do outro. Você precisa falar quem você é. Com certeza. Você tem que falar de você, não mal do outro. Vota em mim porque o outro é ruim. Não, claro. Essa velha política não tem mais espaço, né? Sim, e na verdade as pessoas também já estão, né... saco cheio. Saco cheio já desse tipo de política, né? E o que as pessoas querem é mais presença. Isso aí eu tenho acompanhado e a gente vê. O que as pessoas querem é mais presença, né? E tipo assim, não tem um espaço hoje mais para quem... hoje pro eleitor o eleitor que pensa, o eleitor que analisa os candidatos, não tem espaço mais para a velha política. Não. Né? Talvez ali para aquela galera ainda que não... vou votar em qualquer um. Para quem aceita a velha política. Entendeu? Mas agora para uma galera mais pensante, que está analisando, porque tem muita gente que está analisando ainda quem vai votar. Exatamente. São muitos candidatos, são muitas propostas, então eles estão analisando. Então, ou seja, para essa galera, eles não aceitam mais isso. Então, eles querem o quê? Presença. Todos reclamam. Desde o que não pensa o voto, ao que pensa o voto, ao que analisa candidato, ao que não analisa o candidato, todos eles querem presença, porque falta isso hoje dentro da política. Né? Não só de Cascavel, mas do Brasil inteiro. Então falta essa presença, porque que nem eu falei pra ti agora no começo ali, um pouquinho antes, sobre aquela questão da receita, é algo tão simples, é algo que tipo assim, não é uma coisa assim, mas se o político estiver na rua, o vereador, o prefeito, os deputados, ele estiver na rua, ele vai incentivando, por exemplo, se ele diz, vamos criar um programa, uma ideia aqui, só uma ideia, vamos criar um programa de nós comunicar às pessoas que eles podem
sem pegar a receita deles no SUS particular. Porque R$10 para quem não tem dinheiro é muita grana. É muito dinheiro. Entendeu? Então, ou seja, é isso que... É que você se sacrifica, né? Por exemplo, assim, você vai lá, assim, ó, tá difícil a consulta, você vai pagar uma particular porque é teu filho. Sim, Se então... fosse pra você, a gente não faz. Não, claro. Eu não vou gastar R$150 numa consulta pra mim, mas pra minha filha... Sim, eu vou ficar 1.000 se 5, 6 precisar. horas lá na UPA lá, mas não, filho não, né? Então, ou seja, são algo assim, coisas simples que você pode pensar e pode mudar a vida de muita gente. Então, ou seja, é por isso que a gente tá aí hoje candidato, né? Entra muito nessa questão de educação também, né? Da nossa população e tudo mais. Sim. E você até comentou que dentro dessa parte educacional tem um projeto teu que eu me interesso bastante, que você falou sobre educação profissionalizante. Isso, dos jovens, né? Dos jovens, o que precisa ser feito. Eu tenho uma escola profissionalizante, eu já falei isso em alguns programas aqui, eu tenho uma escola profissionalizante. E eu acho que a educação profissionalizante, ela tá ganhando um corpo diferente na nossa sociedade. Sim. Porque cada vez menos nós temos jovens de 18, 20, 25 anos que queiram fazer faculdade. Sim. E mais querendo fazer curso profissionalizante, onde ele já vai entrar muito rápido, ele consegue entrar no mercado de trabalho e já fazer uma rentabilização. Me fala um pouco sobre as tuas ideias relacionadas a isso, para a gente poder criar um debate sobre essa questão de educação. Claro, por exemplo, o mercado profissionalizante dentro do mercado digital, ele é algo inovador, né? Mas, veja só, lá em Goiânia, né, o tempo que eu morei lá, um projeto que nasceu em 2020, na pandemia, porque o mercado digital, ele é um mercado que ele não é só vender livro, não é só coach, né? Veja, o pessoal pensa... Não, ele tem muita coisa que dá para você fazer. Por exemplo, a correspondência bancária hoje, se não fosse o mercado digital, hoje, para você exercer ela, você teria que exercer dentro de um banco. Sim. Ou montar uma grande operação para poder exercer. Então isso aí hoje faz parte do mercado digital. São tantas profissões que tem para você aprender dentro dessa linha do mercado digital, inclusive até para, além do profissionalizante, por exemplo, a gente vê como eu fui um rapaz, um homem, né? Na época um rapaz, agora é um homem. Né? 3 filhos é homem já, né? Agora já é homem, né? Tem barba, tem filho, tudo. Então, ou seja, mas como eu vim dessa questão do sonho, veja só, então a gente pode profissionalizar. Eu vou dar uma dica para você, uma coisa bem legal. As pessoas que moram em casas mais simples, que recebem um salário mínimo, para ele pagar o aluguel dele, hoje um aluguel em Cascavel está mais de R$1.000 para uma família sobreviver. Então, a família hoje, para ela sobreviver dentro de Cascavel, ela precisa ganhar, a família precisa ganhar R$5.000. Porque, veja só, hoje o aluguel, né, até quem quiser pesquisar, está mais de R$1.000 para você morar numa casa. A não ser que seja uma kitnet e tal, mas com família já não dá. Então tá mais de R$1.000. Vamos falar R$1.000, 1.200. O salário mínimo tá 1.412, né? A pessoa vai ganhar bem, ela vai ganhar 2.700. Ela vai fazer um rancho, dá R$1.000 mais ou menos. Então só aí já foi 2.000. Se ela ganha 2.700, sobrou quantos para ela? Sobrou R$700 para ela comer um lanche ou tal, mas às vezes vai ter que precisar durante o mês desse dinheiro. Qualquer outra coisa, então, como emergência, alguma coisa como assim. é que essa família vai profissionalizar o filho dele, o adolescente, o jovem? Pagar o curso. Então, ou seja, a gente quer trazer isso aqui, é um programa. Lá em Goiânia, pessoas, empresários que atuam, que nem você que atua nesse ramo, que eles ajudam os jovens a aprenderem mais esse mercado. E tem muita coisa para aprender lá sobre esse mercado digital. Então, trazer isso aí como um programa para Cascavel, porque você vai profissionalizar o jovem com o celular na mão. Muito jovem consegue, ele vai ali no mercado ou vai em algum lugar, ele consegue, através do Jovem Aprendiz, um emprego, mas não tem vaga para todo mundo. Infelizmente. Então, assim, e o jovem, nessa, por exemplo, principalmente os rapazes, né, perto dos 18 anos já fica mais complicadinho de conseguir um emprego. Então, ou seja, com o celular na mão, ele pode fazer tanta coisa que vai dar uma renda para ele, né, se ele aprender, mas para você aprender hoje você precisa pagar. Então, ou seja, a gente quer olhar para essas famílias que não conseguem pagar. Não vai, é quase que impossível alguém que paga aluguel hoje, né, ter dinheiro sobrando no caixa para pagar um curso, para pagar. Então a gente quer dar uma olhada para essas famílias, né, e fazer com que elas tenham a oportunidade também de poder ter uma vida diferente, porque né, a gente que está nesse mercado aí, o tráfego pago, tem gente que não sabe o que é isso, né? Mas se a pessoa poder fazer um tráfego pago, várias empresas querem contratar um profissional desse porte, né? Então, para que você que não sabe, o tráfego pago ele é
quando você investe um dinheiro para você aparecer com um anúncio patrocinado, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Google, naqueles patrocinados que tem em cima, anúncio lá em cima, tem TikTok, tem outras coisas, mas esses são os mais conhecidos. Sim, é que tem muita coisa, né? Mas assim, é só pra quem tá vendo, essa ideia, pra né? quem tá vendo a gente poder entender que tem tanta coisa pra aprender, e se a pessoa aprende a mexer com isso, ela vira um baita de um profissional. Sim. E ela vai ter um currículo assim que o empresário fala, é isso aqui que eu preciso. É. Né? Então, Hoje a assim, linha de marketing digital, lá na escola nós temos a formação em assistente de marketing digital e eu percebo que assim, ó, toda semana tem empresário ligando pra mim pra falar, querendo me contratar indica alguém que eu preciso de alguém. Sim. Ah, cara, só tem um cara que acabou de começar. Manda pra mim aí porque eu preciso, porque Sim. falta gente nesse mercado de marketing. É porque tá faltando hoje no Sim. mercado, porque a gente tá preparando, mas o mercado tá se inovando. Sim. Né? Então é uma profissão do futuro, várias linhas. A gente só falou de uma, Sim. mas tem várias linhas, Tem né? várias linhas. Se a gente for falar de todas elas aqui, mas até para quem tá tendo sonho, por exemplo, assim, eu quero ser um TikToker, né? Isso é interessante porque você vai aprender que não é só postar vídeo, né? Isso não aí. é só postar. Então tem vários gatilhos que você pode aprender a usar ali dentro ali. Então, ou seja, até para aquela pessoa, eu não quero, mas eu quero, né? Os blogueiros, né? Quanta gente a gente tem aqui em Cascavel querendo ser blogueiro? É. Né? Eu já vi já alguns. Sim. Então, ou seja, só que eles não sabem por onde começa e tal. Então, ou seja, olha que legal. A gente vai também, além de profissionalizar, alguns vão poder trabalhar ali a questão do sonho. Vou ser um blogueiro aqui dentro da minha cidade, porque não é só postar. São várias estratégias, são vários meios que precisa fazer para... Que consegue fazer rentabilizar com isso. Para rentabilizar, que é o interessante, né? Sim. Então, assim, é lógico que essa parte aí do TikTok que eu acabei de falar, ele não vai mudar a vida de todo mundo, que tem algum fator sorte também. Né? A gente sabe disso. Sim. Mas às vezes consegue resgatar uns 3, 4 aí a nível Brasil, né? Olha pra você ver que legal. Né? Seria maravilhoso. Aham. E qual outra ideia que você teria para a gente poder discorrer sobre, para mostrar para o teu eleitor o que esperar do Thiago Nunes? Olha, a gente está com um projeto aí que eu tenho estudado esse projeto há algum tempo e é o kit escolar. A volta do kit escolar nas escolas. Né? Ele já foi distribuído uma vez e até nem vou entrar muito no tema, mas eu só vou entrar no tema da volta, né? Isso já acontece em várias cidades. Eu acho que é um retrocesso para Cascavel não ter essa distribuição dos kits escolar nas escolas mais, né? E a gente quer propor 3 modelos. A gente sabe que, por exemplo, chegando lá, a gente vai propor, às vezes, não tem orçamento no caixa da prefeitura. Então, a primeira proposta que a gente vai mandar é, vamos voltar à distribuição dos kits escolar nas escolas. Essa é a primeira proposta. Não tem verba para fazer isso. Vou dar um exemplo. Então, vamos propor a segunda proposta. Vamos voltar à distribuição do kit escolar, pelo menos para as famílias de baixa renda. Ainda não tem dinheiro no caixa para fazer isso. Então a gente vai mandar a terceira, que a terceira eu considero ela como matadora. Então a gente vai propor um programa de governo municipal, onde a gente vai fazer uma chamada em vários meios de comunicação, vai fazer uma ação mesmo, chamativa, chamando os empresários e pessoas de bom coração para doar lápis, caderno, borracha, utensílios básicos, né, que vai suprir essa necessidade. E vou dar um exemplo aqui, no mês de novembro vai ser a nossa ação, opa, você tá vindo, e passar isso aí em programas de TV, em programas de rádio, sabe, divulgar mesmo, para que no dia X, esses empresários, essas pessoas de bom coração que tenham e queiram doar, a prefeitura monte os kits com isso e distribua para essas crianças de baixa renda sem usar dinheiro público, né, porque a gente sabe que, então tem esses 3 modelos, porque a gente sabe que às vezes eu posso chegar lá e dar, opa, não tem dinheiro. Então a gente montou esses 3 modelinhos de projeto que eu estou propondo aí também. Inclusive, eu até deixei para falar mais para o final sobre isso. Por quê? Porque a gente tem tanto projeto, a gente tem telemedicina, a gente tem saúde humanizada, Sim. a gente tem o curso profissionalizante para os jovens, né? A gente nem falou do transporte público, mas Perfeito. é um ponto, que é um projeto também que a gente tem, que é uma coisa bem simples. Hoje a pessoa que mora num lugar meio distante e ela não abasteceu o cartão dela do Vale Sim, ela precisa andar longe para comprar, para recarregar o cartão dela, ou ela precisa que o motorista seja gente boa e deixe ela entrar dentro da lotação, ou ela, opa, alguém passa para mim. Que o motorista nem poderia fazer isso, é ilegal, né? É ilegal. Ela entrar sem pagar um passe, vamos dizer, Sim, né? isso. Só que o que acontece? A gente quer propor, né, para que... Passe, nossa, me entreguei. Você é antigo, hein? Então o que acontece? A gente quer propor para que um projeto de lei que o motorista leve essa pessoa até o terminal,
Porque assim, veja só, o pessoal, eles revolucionaram a cidade, entre aspas, para ficar só no Vale Sim e tal, e com isso bastante gente foi desempregada, muita gente. Mas, em Curitiba, eu acredito que quem já foi lá e já andou de ônibus, sabe que não é difícil você comprar um vale lá, o passe, como Sim. você diz, para entrar dentro do ônibus. Você encontra em vários lugares, em Cascavel você não encontra. Então, ou seja, a pessoa tem que andar. Então, as pessoas não sabem, porque, tipo assim, não é lucrativo pro comerciante ter. E tem uns comerciantes que tem porque, tipo assim, é uma benfeitoria, na verdade, para a sociedade. Né? Então, ou seja, não é lucrativo pro comerciante ter a comercialização ali. Então, ou seja, então a pessoa tem que andar longe para poder comprar, ou fazer aquilo lá que a gente acabou de falar, ou o motorista leva até o terminal, ou passa alguém para mim. Então, ou seja, a ideia é propor que o motorista seja obrigado a levar, porque se ele pode ser penalizado se ele levar de bom coração, né? Então, assim, vai levar até o terminal. Mas, Thiago, vai que as pessoas passem pela catraca sem pagar. Então, você contrata ali 2 fiscais para ficar ali só recepcionando o pessoal que veio com o dinheiro. Porque, assim, a gente está proibindo as pessoas de usar o dinheiro para entrar dentro do transporte público de Cascavel. Então, assim, a gente entende que tem muita coisa a ser estudada sobre isso, mas é uma das propostas que a gente tem, que a ideia é melhorar a vida das pessoas. Se eu entrar dentro da Câmara dos Vereadores esse ano, o ano que vem, na verdade, né, foi eleito esse ano, a ideia é melhorar a vida das pessoas. Então, assim, essa é a ideia. Tiago, isso aqui não dá para fazer, a gente vai bolar uma outra ideia, mas a ideia é facilitar. Sempre focar em melhorar a vida das pessoas. Facilitar, entendeu? Então, tipo assim, é isso que a gente quer. A gente não quer prejudicar o empresário, a gente sabe, né? Mas a gente quer facilitar a vida das pessoas. Então, a gente precisa entrar numa concordância, né? Entendeu? Então, assim, então é um dos projetos que a gente tem. Então, a gente deixou para falar sobre o kit escolar mais pro final, porque são tantos projetos que a gente tem, são tantas ideias, e a gente sabe que vai ser um grande desafio, mas eu vou dar o meu sangue, eu vou dar tudo de mim para fazer o máximo possível, porque você olhou ali, telemedicina já está no programa de governo do Edgar, né? Vamos falar ali sobre o saúde humanizada, tentar colocar. Então, é lógico, isso eu tô falando num cenário que o Edgar vai ser o vencedor né? Tá na base do governo, tem que trabalhar para isso, né? Tá na base do governo. Então, o que acontece? Colocou telemedicina, saúde humanizada, a gente falou ali também sobre o profissionalizar os jovens. Eu acredito que isso não é uma coisa impossível, é uma coisa muito fácil a gente só vai acrescentar um novo produto na prateleira do município, né? Então, ou seja, a gente falou também do kit escolar, que não é uma coisa... Então, ou seja, os projetos que a gente tem não é uma coisa assim mirabolante, que é impossível de se realizar. São coisas simples. Não, mas eu acho que é uma reflexão, né? Sobre, por exemplo, o Vale Sim. Eu acho que cabe uma reflexão, sim. E se a gente tem uma pessoa que está vindo de fora, como é que ela faz para usar? Ela tem que entrar no Vale Sim, como é que ela faz para usar isso? Ou a gente tem uma pessoa que precisa pegar uma condução, como é que ela faz para isso? Existe um pré-pago que ela pode comprar? Onde é que vende esse pré-pago? Como é que ela poderia... hoje existem outras ferramentas, que não a Vale Sim, mas existem outras ferramentas que, por exemplo, você conseguiria colocar, inclusive, um cartão que ele é digital no teu próprio celular com NFC para o cara poder fazer. Eu sei que isso não atinge a pessoa, como você falou do teu exemplo, lá no bairro, que ela não consegue, por causa do cartão dela, não consegue atingir aquela pessoa. Só que são estratégias que cabe, sim, uma reflexão de melhoria. E eu acho que tudo que for abarcar tecnologia, que o Vale Sim, a gente não pode voltar para o modelo antigo, que era só dinheiro e era só não, sim, a gente... tinha um comprador lá. Isso. Eu acho que o modelo a gente já passou essa barreira. Agora a gente precisa repensar como é que vai fazer para isso ser organizado. Até porque se eu viesse com a proposta e falava assim, vamos voltar aos cobradores, isso aí nunca ia ser passado, né? Não, então, tipo assim, aumenta muito o caixa. Então assim, a gente já sabe disso aí. Mas isso aí precisa ser repensado e não é de hoje, faz muitos anos, né? Ainda no começo ainda tinha mais lugares que vendia. Hoje já tem poucos lugares que vendem, né, essa recarga. E é que nem você falou, a gente falou ali do pessoal do bairro e tal, que não usa direto ou deu um imprevisto, mas tem os turistas, né? Então, porque assim, hoje em outras cidades que a gente vai, que existe esse modelo, é fácil de você achar onde vende essa recarga para você poder entrar dentro da lotação, né? Que a lotação é uma coisa aqui dos cascavelenses, né? E outras cidades é outro nome que se usa, né? Acho que é circular, ou ônibus coletivo, etc, né? Então, ou seja, mas tem que ser repensado isso daí. Né? Então, assim, a gente tem projetos, tem ideias para Cascavel. E eu acredito que em 4 anos de mandato,
dando sangue e em Cascavel elegendo pessoas excelentes que têm essa vontade, esse desejo, eu acredito que tem tudo para esses projetos se tornar uma realidade. Não só esse, mas muito mais, né? Existe muito mais coisas para ser feito em Cascavel. Existem muitas coisas para ser feito. E são coisas que, se você usar a sua criatividade, né? Porque o empreendedorismo, ele dá essa visão diferente, essa né? visão diferente pra gente, que é a criatividade. Sim. Tem hora que você não tem recursos financeiros, você tem que usar a criatividade para Sim. continuar no mercado trabalhando. Então, ou seja, e a gente trazer isso aqui para o poder público, a gente usar a criatividade para resolver uma situação. Isso é maravilhoso, cara. Parabéns, viu? Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos imaginar, hipoteticamente, que você tenha um poder. E esse poder é mudar qualquer coisa que você queira em Cascavel. Então você pode... eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. Você tem esse poder. O que você mudaria? Rapaz, hoje, se eu pudesse mudar em Cascavel, eu mudaria tanta coisa. Mas a gente andando aí pelas ruas e conversando com as pessoas, algo que eu mudaria com toda certeza se eu tivesse esse poder, seria essas esperas nas filas para fazer uma cirurgia, essas esperas nas filas para fazer... cirurgias eletivas, né? Isso, para fazer um exame, né? Ou seja, tem gente esperando exame com oftalmologista, que é uma profissão que não é tão difícil de ser encontrada, há mais de um ano esperando, né? Então, ou seja, eu mudaria isso, eu mudaria a mentalidade dos nossos políticos da cidade em pensar mais em pessoas e menos neles, porque às vezes eu posso estar sendo um pouco agressivo nesse pensamento, mas eu acredito que se a gente tivesse políticos que pensassem mais nas pessoas, a gente já estaria algumas coisas sendo resolvidas aqui em Cascavel. Então, ou seja, eu mudaria isso, eu mudaria o pensamento das pessoas para olharem, né, as propostas dos seus candidatos, e eu mudaria o pensamento dos políticos. Vamos olhar para as pessoas também, para a gente poder fazer algo de útil e que fique marcado, não só para Cascavel, mas para nossos filhos também, para nossa família, para as nossas gerações. A gente fez algo que ficou marcado, que revolucionou. Então eu mudaria isso hoje, dentro da cidade de Cascavel, entre outras coisas que tem para ser mudada, né? Que legal, show de bola. Pra gente encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e efetivamente pedisse o voto pro teu eleitor. E eu já sempre falo pra todo mundo, que tem gente que esquece. Fala assim, já fala teu nome, já fala teu número e já fala por que você veio pra política. Beleza, então. Tá aqui. Bom, primeiramente eu quero falar com você, cascavelense, que está analisando um candidato para você votar. Algumas pessoas ainda não escolheram o seu candidato. Eu quero ser uma opção para você. Eu entrei como candidato nessa eleição. Eu tenho alguns projetos para Cascavel, projetos reais, projetos que podem fazer a diferença para nossa cidade. Eu tenho muito a contribuir para Cascavel e para você. Então eu quero pedir para você uma oportunidade. Quem sabe você já deu oportunidade para tantos candidatos que nunca nem olharam para você depois. Eu quero te pedir essa oportunidade. Se você puder olhar dentro dos meus olhos e ver a minha seriedade, a minha vontade, a minha garra, o meu desejo de fazer com que cada proposta que eu tenho falado durante essa campanha eleitoral e hoje aqui nessa entrevista, eu quero que isso se torne uma realidade dentro da cidade de Cascavel. E se você quiser me dar essa oportunidade, essa chance de ser o seu vereador, eu vou te dar orgulho do seu voto. Você não vai se arrepender, você não vai se envergonhar. Então, no dia 6 de outubro, vote. Thiago Nunes, 44777. Show de bola, Thiago. Parabéns. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui. Obrigado você pela oportunidade também, né? Desejo sucesso nessa reta final de campanha aí, que você consiga atingir o máximo de pessoas possível. Obrigadão, né? Deus abençoe vocês aí, né? O trabalho de vocês aí, que vai cada vez mais longe. Valeu, obrigado. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.